A gente está nessa série chamada Fundamentos, e fundamento é tão importante, tão relevante na nossa vida, porque o fundamento, quando a gente pensa nele, é aquilo que sustenta tudo. Uma coisa é sustentar o lado direito, o lado esquerdo, mas uma coisa é sustentar tudo. E fundamento é tudo para nós. Jesus, ele nos ensinou de muitas formas, mas quando a gente olha em Apocalipse, quando Jesus está advertindo as suas igrejas, ele está dizendo: olha, eu quero lembrar vocês de que vocês deixaram os fundamentos. Eu quero lembrar vocês para que vocês voltem ao lugar da onde vocês saíram, da onde vocês nunca deveriam ter saído. E Jesus está nos contando ali quais são os verdadeiros fundamentos que uma igreja precisa ter para que ela possa resistir, para que ela possa chegar até o fim, para que ela possa entender por onde ela está passando. E uma das coisas que ele disse: vocês precisam voltar ao seu primeiro amor. Vocês precisam voltar a esse lugar de relacionamento, a esse lugar com a minha presença. Então, quando a gente olha para fundamento, a gente está olhando para aquilo que está na palavra e aquilo que nos conduz a viver de acordo com a palavra de Deus. E quando a gente fala sobre fundamento, nós olhamos e estamos voltando à igreja primitiva, a primeira igreja, como ela começou, como ela era poderosa, como ela tinha um relacionamento com Deus, uns para com os outros, como ela lidava com a doutrina da igreja, como ela era triunfante na sua maneira de ser. E é isso que nós estamos resgatando nesse dia. E hoje nós queremos falar sobre um fundamento que possivelmente você já sabe, você já conhece, mas como Jesus nessa manhã, eu quero que o Espírito Santo possa nos conduzir a esse lugar. E o fundamento que sustenta a nossa vida e vai nos sustentar até o fim, um dos principais fundamentos é a oração. Mas não é uma oração qualquer, porque na igreja primitiva não existia uma oração qualquer. Não era uma prática apenas de oração. Não era uma coisa onde as pessoas colocavam no seu checklist: eu preciso separar tanto tempo de oração. A oração era uma prática, era uma vida da igreja naquele momento. Porque era uma oração conectada com a presença do Espírito Santo. Era uma oração diferente, era uma oração vitoriosa, era uma oração de vida, porque era conectada, alimentada pelo poder do Espírito Santo. E sabe, gente, ao longo de toda a minha vida, eu já pude experimentar e ver muitas coisas. Eu já pude ver pessoas que eram quentes se tornarem frias. Eu já vi guerreiros na jornada, guerreiros da fé se tornarem prisioneiros, reféns das suas escolhas, reféns do sistema. Pessoas que de alguma maneira, porque eram sinceras naquilo que faziam, mas eram sem fundamento. E algo sem fundamento, ele não resiste por muito tempo. Em algum momento ele quebra, e essa queda, e esse quebrar pode ser muito complicado, pode ser muito difícil. Por isso a insistência de Jesus, por isso a insistência do Espírito Santo em trabalhar no meio da igreja, em trabalhar nos nossos corações, em nos convencer daquilo que nós realmente precisamos. Às vezes nós achamos que precisamos de sermos inspirados constantemente, isso é um ponto de verdade. Mas o que nós precisamos é focar e ajustar o nosso coração e a nossa visão para aquilo que realmente importa. E normalmente aquilo que realmente importa nos dá trabalho, precisa ser intencional. No nosso casamento, o casamento é a coisa mais importante depois que você se casa. E você sabe muito bem, se você é casado, casamento dá trabalho. Casamento precisa de intencionalidade. Casamento precisa de conversas francas. Casamento precisa de vez ou outra limpar o coração peludo. Esse relacionamento que trabalha para que a gente possa permanecer juntos, mas não apenas estar juntos de qualquer jeito, mas estarmos juntos fazendo valer a pena. Podendo chegar depois de anos e anos e anos e anos da nossa vida, da nossa história e dizer: valeu a pena. Não foi fácil, mas valeu a pena chegar até aqui. Então a gente percebe que quando a gente olha para a igreja primitiva, eles
eles carregavam o fundamento da oração de uma forma como prioridade na sua vida, mas não era qualquer oração, era essa oração que era uma fonte de poder e intimidade, que transformava a vida das pessoas, que não deixava elas da maneira como elas estavam, mas as transformava, elas conseguiam ver de uma perspectiva diferente, porque o poder do Espírito Santo estava conectado àquela vida de oração. Então, quando a gente está olhando para a igreja primitiva, vamos ler Atos capítulo 2, que é onde tem sido a nossa ênfase para os fundamentos. Atos no capítulo 2, versículo 42 a 44, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A gente observa aqui que a oração na igreja primitiva era um pilar, um dos fundamentos que mantinha aquela igreja viva espiritualmente. Porque uma coisa é você vir às reuniões, uma coisa é você estar trabalhando em um dos nossos ministérios, você estar indo num GC, outra coisa é nós estarmos vivos espiritualmente. Nós estamos com expectativa de quem Deus é em nossa vida. Nós temos um relacionamento com Deus. E era assim que essa igreja estava. A oração deles não era casual, não era por necessidade apenas, e eles tinham muitas necessidades, mas era uma igreja poderosa pela comunhão que elas tinham com Deus por meio do Espírito Santo. Certamente que na igreja primitiva ocorriam coisas como ocorrem na nossa vida hoje. Pessoas ficavam desempregadas, crises conjugais aconteciam, coisas que eles não esperavam estavam acontecendo. Mas aquela igreja tinha o poder do Espírito Santo que emanava sobre ela. Porque eles criam no poder da palavra de Cristo, mas eles mantinham um relacionamento por meio da oração, que era poderosa porque tinha poder do Espírito Santo. Não era apenas pedidos jogados aos céus. Não era uma lista cheia de coisas dizendo a Deus: Deus, eu estou aqui e eu preciso disso, eu quero aquilo, faz aquele outro para mim. Essas coisas podem estar e estão presentes, mas elas não são a prioridade máxima. A igreja entendia que elas tinham um rei, como nós acabamos de cantar, é o meu rei. E essa igreja se submetia à liderança de Jesus por meio da palavra e por meio da oração. Então, por conta disso, a oração deles era viva. A oração deles era fervorosa. Eles não recorriam ao plano B, ao plano C, ao plano D. Eles recorriam ao Senhor. A sua força, a sua expectativa, a consagração dos seus planos, do seu futuro, da sua família, de tudo que estava à sua volta, era consagrada ao Senhor. Era uma vida de oração com expectativa de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo, do que eu estou falando, do que eu estou pensando, porque Ele é Deus. Essa igreja primitiva, ela andava no poder do Espírito Santo, porque ela estava conectada ao Espírito Santo. Então eles oravam com fé e declaravam a palavra do Senhor. Então eles diziam: Senhor, abre essa porta, Senhor, abre essa porta, tu podes abrir essa porta. E se a porta se abria, eles entravam por ela, eles se alegravam, eles usufruíam da porta que se abria. Mas também eles insistiam, batiam a porta, mas se a porta não se abrisse, eles não se ofendiam com o Espírito Santo. Eles não se ofendiam com Deus, porque as coisas não estavam acontecendo da maneira como eles esperavam. Mas, sobretudo, eles entendiam a soberania e a presença de Deus, que trabalhava em toda e qualquer circunstância para o bem daqueles que amavam a Deus. E eles tinham a certeza, eles amavam a Deus. Uma certeza aquela igreja tinha, eles amavam a Deus. Eles amavam a presença do Espírito Santo. Deus não era algo religioso para eles, Deus era o Deus presente.
O Espírito Santo não era o Deus esquecido, mas era o Deus presente. O Deus que liberava força, graça, poder sobre a vida daquela igreja. Em Atos 2, a gente vê que o Espírito Santo havia descido no dia de Pentecostes. Então a igreja estava cheia de poder. Muitas coisas, muitos sinais estavam acontecendo. Mas era mais do que isso, aquela igreja estava cheia de fome de Deus. Elas queriam conhecer a Deus. Elas sabiam que tinham chegado a um nível, mas que tinha mais ainda para conhecer de Deus. Havia mais para aprender a ouvir a voz de Deus. Então, às vezes a gente olha para a igreja primitiva e o nosso foco é no poder que operava sobre eles apenas. E Deus continua sendo essa pessoa. A gente clama a Ele, você sabe muito bem. Você certamente tem algumas coisas que você poderia hoje mesmo enumerar e dizer: Deus fez isso para mim. Deus fez algo impossível, Deus abriu uma porta. Quando eu recorri a Ele, ao seu poder, Deus veio em minha intervenção. Talvez não da maneira como você quis ou em todas as vezes, mas você sabe disso. Mas a igreja não recorria a Deus apenas por aquilo que Ele podia fazer por ela. Ele queria saber quem é que estava fazendo por ela. Qual era o poder que realmente Deus desejava liberar sobre eles. E a oração era o fundamento. A oração era o combustível para tudo que eles faziam. Eles estavam conectados com a presença de Deus. Então o poder do Espírito Santo entrava em conexão com a oração do povo, com a oração da igreja primitiva. Não eram palavras vazias, não eram vãs repetições, como os religiosos de plantão estavam acostumados a fazer. Mas eram orações sinceras, eram orações que realmente queriam com que Deus pudesse fazer parte da sua história e da sua vida. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26 e 27, diz: da mesma forma, o Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar. Quem acha que sabe orar, está enganado. Porque nós, de nós mesmos, não sabemos orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele Espírito que sonda os corações e vê: você realmente me deseja, você realmente está orando a mim, você realmente está recorrendo a mim, você realmente está querendo estar perto, você está querendo se aproximar. Aquele que sonda os corações e sabe as motivações do nosso coração. Esse Espírito que sonda conhece a intenção também do Espírito de Deus. Então o que ele faz? O Espírito, ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos orando uma coisa: Senhor, eu lembro quando o Mateus teve aquele período difícil, às vezes eu orava dando sugestões para Deus do que ele podia fazer. Deus, eu oro, vai lá onde esse menino está, ele está desviado, então sei lá, Senhor, mostra um demônio para ele que ele veja e fique assustado e volte. Senhor, que ele tenha pesadelo a noite inteira. Eu queria aterrorizar o menino, para que de alguma forma ele voltasse, porque era um coração de mãe desesperado. Mas eu fico pensando que quando eu orava assim, porque meu coração era sincero, dizendo: Jesus, traz ele de novo, salva o meu filho, ele é teu, ele é teu, ele é teu, ele é teu. O Espírito Santo estava diante da presença de Deus, dizendo: está vendo ela lá, Senhor? Tadinha, ela não está sabendo orar direito, mas deixa eu te falar o que ela precisa. Deixa eu te falar, Senhor, seja feita a tua vontade, trabalha por ela. Senhor, faz algo, ela está orando no teu nome, ela é sincera. Ela depende do Senhor, ela precisa do Senhor. Senhor, trabalha por esse menino. Mas trabalha como Deus fez, do jeito dele, de uma forma inusitada.
Então, irmãos, às vezes nós estamos orando de uma forma, e quando essa oração ela é poderosa, ela é sincera, ela é conectada com o Espírito Santo, e é Ele que intercede por nós, para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. E nós confiamos nisso. A igreja primitiva, ela não orava sozinha, o Espírito Santo estava presente, guiando, intercedendo, movendo. A oração não era um momento humano, mas era o momento em que o sagrado se encontra com aquilo que é natural. Irmãos, quando nós estamos orando, e não é apenas naquele momento que a gente separa no nosso lugar secreto, mas quando a gente está orando, às vezes você está no carro ali, você já teve seu tempo secreto, mas você tem alguns momentos de comunhão com o Espírito Santo, você está permitindo com que o sagrado toque aquilo que é natural. Você está em comunhão com o Espírito Santo no seu trabalho, está digitando, de repente tem uma pausa e você diz: ai Senhor, por favor, me renova agora mesmo. Ai, estou tão cansado, Senhor, eu estou tendo ataques, tendo pensamentos. Espírito Santo, interceda por mim agora mesmo. Você está em comunhão com o Espírito Santo, você está permitindo com que o sagrado toque a sua vida, e esse é o poder do Espírito Santo em nossa vida. Irmãos, precisamos ser convencidos, nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Não podemos fazer nada de nós mesmos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da força do Espírito Santo. E nós precisamos com que Ele transforme a nossa oração. Então a gente vê que Ele nos ajuda na nossa fraqueza. E como hoje a gente está aqui cheio. A gente está aqui, é isso. Amanhã, segunda-feira, a gente acorda como fraco. E a gente precisa com que o Espírito Santo, Ele fala por nós. E quando a gente vai para o nosso tempo de oração, que não é uma oração qualquer, e quando eu digo isso, não tem a ver com o tempo que você ora, não tem a ver com as palavras que você usa, tem a ver com a intenção do coração. Senhor, me renova, me ajuda, me restaura. A palavra diz que Ele intercede por nós, então isso significa que mesmo quando as nossas palavras falham, o Senhor está intercedendo por nós, e a igreja primitiva sabia disso. A igreja primitiva se apoderava disso. Então, diz que Ele traz poder. E a oração no Espírito não é apenas uma conversa. A oração no Espírito é quando o Espírito começa a trabalhar no nosso coração de várias formas. A palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que estão perto do Senhor renovam as suas forças. Aqueles que invocam o nome do Senhor renovam as suas forças. E nós precisamos ser renovados dia após dia. Então a palavra diz que a gente voa alto como a águia. Isso significa que a gente vai acima daquilo que a gente pode ver. A gente vai acima da circunstância que a gente está vivendo. E a gente está na esfera onde nós temos um Deus que nos conhece pelo nosso nome. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Nós temos um Deus do qual nós podemos clamar e Ele nos ouve. A palavra dele diz que Ele conhece o nosso nome, que todos os fios do nosso cabelo estão contados. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Então é a Ele que nós recorremos. É para Ele que nós olhamos. É nele que nós confiamos. É nele que nós colocamos a nossa esperança. Isso está em Isaías, no capítulo 40, 31, diz: voam alto como águia, correm e não ficam exaustos. Pode alguém correr e não ficar exausto? Irmão, quer você queira ou não, você está correndo a corrida da sua vida. Você está correndo a corrida da fé. Mas a palavra, ela nos diz que quando nós estamos nesse lugar onde a palavra de Deus e o poder da conexão pela oração com o Espírito Santo, a gente vai correr, a gente vai ter 20 anos, 30 anos, 50, 80 anos, e a gente vai chegar lá, e a gente vai olhar para trás e vai dizer: Ele esteve presente, Ele esteve comigo. Eu tive experiências com Deus. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus perto. Ele não é um Deus mudo, Ele é um Deus que fala. E a palavra diz que correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós vamos andar, e muitas vezes vamos andar colhendo frutos das nossas escolhas, que muitas vezes são péssimas. Talvez na maioria das vezes.
Mas o poder da oração com o poder do Espírito Santo nos dá algo, nos dá uma vantagem que o mundo não tem. Nos dá um poder interior que o mundo não pode provar. Há que poder há na oração conectada com o Espírito Santo. Efésios, no capítulo 6, no versículo 18. A oração que nos transforma. Orem no Espírito. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Tudo bem, eu leio aqui para vocês. Orem no Espírito, orem no Espírito, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem aonde? Perseverem na oração por todos os santos. E quando a gente vê esse poder e intimidade que caminham juntos, existem os dois lados da mesma moeda. Existe o poder sem intimidade, que na verdade se torna uma religião vazia. E a gente precisa discernir isso. Por favor, irmãos, olha isso. Poder sem intimidade muitas vezes gera uma religião vazia. O nome do Senhor é poderoso. Então tem gente que não conhece a Deus e está invocando o nome dele e algumas coisas estão acontecendo. Lembra, Jesus disse naquele dia, no último dia, muitos se apresentarão diante de mim e vão dizer o quê? Senhor, nós profetizamos no teu nome. Poder. Senhor, nós curamos no teu nome. Em nome de Jesus seja curado. Uau! E a pessoa é curada de forma sobrenatural. Senhor, nós expulsamos espíritos malignos e eles saíram das pessoas, como vemos em muitos lugares, porque o nome do Senhor é poderoso. Mas Jesus continua contando essa história dizendo, alguns dirão isso a mim e eu vou dizer para eles o quê? Eu não te conheço. Poder sem intimidade. Pode gerar uma autossuficiência, pode gerar muitas coisas, então não se impressione com muitas pessoas que estão operando em poder apenas. A Bíblia nos ensina a olhar os frutos de uma árvore. Mas também o outro lado da moeda é intimidade sem poder, que gera algo estagnado. Você tem intimidade com Deus, você ouve a voz de Deus. Em certo aspecto, você está ali, você é quebrantado, você está andando com o Senhor, mas você não tem poder. E esse poder é aquilo que aciona em nós o poder de crer que Deus é poderoso para fazer. E não é para fazer coisas para o nosso benefício, é para fazer a sua vontade. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mas às vezes ela não é boa, perfeita e agradável para mim. Naquele momento, naquela estação, no meu processo. Então, a intimidade sem poder também gera um lugar. É como um casamento. Eles estão juntos. Sempre você os vê juntos. Mas se aquilo não tem uma intimidade com uma relação de que a gente vai fazer isso acontecer, a gente vai melhorar um para o outro, a gente vai ter planos juntos, então a gente aciona o poder da uma só carne, e as coisas começam a fluir, começam a acontecer, porque há o poder da concordância, há o poder de algo fluindo entre o casamento. Da mesma forma, a nossa intimidade com Deus precisa ter poder, para nos mover, para crer naquilo que Deus deseja fazer em nossa vida. E a gente vê o poder do Espírito Santo em toda a história. A gente vê que alguns avivamentos que aconteceram já na terra foram fruto de uma igreja que orava. De uma igreja que orava com ousadia, com poder. Como foi no dia de Pentecostes, a igreja estava reunida orando com poder. Então o Espírito Santo veio.
Em 1904, em 1905, no país de Gales, houve um grande avivamento onde milhares e milhares e milhares de pessoas se converteram em massa. Um avivamento com uma igreja, com um jovem que se levantou, com muitas pessoas que oravam e buscavam o poder do Espírito Santo. Na Rua Azusa, tão famoso avivamento que aconteceu em 1906 até 1909. E a gente vê avivamento ao longo de toda a história pelo poder da oração, mas não uma oração qualquer. Uma oração carregada do poder do Espírito Santo. Então, para que a gente possa fundamentar esse princípio, esse valor da palavra do Senhor, deixa eu perguntar para você hoje, como que está a sua vida de oração? Talvez você está cheio de poder, mas sem intimidade. Ou talvez você tem bastante intimidade, mas falta poder. Talvez você já foi alguém quente, mas hoje você está morno. Talvez o seu distanciamento da palavra e da oração tem feito você uma pessoa inerte àquilo que Deus está fazendo, e isso é muito perigoso. Porque sem fundamento, em algum momento a gente não resiste, a casa não resiste. Então, alguns passos práticos para que a gente possa ter uma vida de oração cheia do Espírito. Aqui todos nós sabemos que para você ser um cristão, você vai se relacionar com Deus. Por que cristianismo é isso? Não é placa de uma igreja, não é se reunir no domingo, não é ser um dizimista, não é servir no voluntariado, não é ser um líder, não é ser um pastor. Ser um cristão é amar a Cristo e permitir com que Ele mude a nossa vida, com que Ele nos ajude em nossa fraqueza, com que Ele seja o centro da nossa vida, com que Ele vá nos aperfeiçoando a cada novo tempo, a cada nova estação. Nunca, longe seremos de sermos perfeitos, mas existe um crescimento que precisa ocorrer na vida de todo crente, na vida de todo cristão. E é isso que o Espírito Santo deseja fazer. Então, meu primeiro conselho para você é ore. Ore com fome. Isso não significa que a gente vai chegar todas as vezes, uau, como eu quero Deus. Tem dias que serão assim, mas tem dias que você está tão sem apetite, e a sua oração vai ser: Senhor, por favor, aumenta a fome em mim. Senhor, por favor, não deixa morrer de inanição. Senhor, não me deixa ser alguém leproso, que já está doente, vai perdendo parte do corpo e nem sente mais que está perdendo. Senhor, me ajuda. Ore com persistência. Nós oramos que a igreja primitiva, eles se dedicavam. Intencionalmente se dedicavam. Querendo ou não querendo, tem coisas que a gente precisa fazer porque geram disciplinas na nossa vida. Então, ore com persistência. Ore com intimidade. Não ore apenas para buscar respostas de Deus. Não vá à presença de Deus apenas para pedir coisas a Ele. E nós podemos fazer isso. Mas talvez um bom caminho é toda vez a gente chegar diante de Deus e fazer aquela checagem do coração. A Bíblia nos ensina que diante de Deus nós oramos: Senhor, sonda-me. Como lemos aqui, o Espírito que sonda o coração, por meio do Espírito, ora a vontade de Deus em nossa vida. E o salmista nos diz: sonda-me, ó Deus, e conhece-me. Vê se há em mim algum pecado, vê se há em mim algum caminho que me afasta do Senhor e me guia pelo teu caminho. Gente, e esse tipo de coisa só é possível quando nós estamos andando na constância da palavra, como nós já ouvimos, no fundamento da palavra de Deus e no fundamento da oração, pelo poder do Espírito Santo. E ore no Espírito. Permita com que o Espírito Santo guie suas palavras, guie seus pensamentos e até seus silêncios. Tem dia que você vai à presença de Deus e você está orando e você percebe que sua oração está fluindo, suas palavras estão indo e você adora e você está ali na presença de Deus. Mas tem dias que a gente chega chorando. A batalha está grande, o Golias está afrontando todos os dias.
E nós precisamos nos levantar na força do Senhor. Então você chora, chora, chora. E o Espírito Santo está ali intercedendo por você. Mas tem dias que os nossos silêncios nos faltam palavras. Mas quando nos faltam as palavras, nós temos o coração que fala. E sabe como o Espírito Santo muitas vezes fala por meio dos nossos pensamentos, quando a gente está num tempo de oração, ou quando você se conecta com a presença de Deus em algum momento do seu dia. É quando começam a vir pensamentos bons. E você começa de alguma forma perceber que você está sendo validado. E você sente aquela voz te falando, você é amado. Eu te vejo. Não me agrado de você, seu coração é sincero. Gente, quando você está ouvindo isso, em algum momento de conexão com o Espírito Santo, acredite, é o Espírito Santo. Porque a gente sempre tem a tendência a nos menosprezar, a nos colocar para baixo. Mas o Espírito Santo é aquela voz que te valida, que te lembra de quem você é. E não existe nada mais gostoso do que poder ouvir a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, muitas vezes, no nosso momento de oração em silêncio, você está ali ouvindo uma canção, está ali na presença de Deus e de repente você lembra de alguém que você não lembrava há muito tempo. Ou você lembra de algo para orar por alguém. É o Espírito Santo. Para mandar uma mensagem, lembrei de você, estou orando por você, ó, o Senhor está te fortalecendo. É o Espírito Santo. Por muitas vezes que eu saí do meu tempo de oração, que eu estava ali só na presença de Jesus, e o Senhor fala comigo, Naine, manda um valor para tal pessoa. Que? Como assim tal pessoa? Algumas vezes isso já aconteceu, porque é o Espírito Santo falando com a gente. E Ele é tão doce. E Ele está tão perto. E Ele quer fazer, e Ele quer falar, mas nós estamos tão agitados, tão apressados, achando que vamos viver uma vida só, e vamos mesmo. Mas essa vida precisa ser vivida com Ele. Essa vida precisa ter fundamento. Então, o fundamento que nos transforma é o fundamento da oração. E a oração, ela não é uma obrigação. De fato, a oração é um privilégio. É quando nós acessamos o sagrado. É quando nós acessamos o eterno. É quando nós falamos com Deus. Sabemos que Ele nos vê, que Ele nos ouve. E a oração é esse processo. Mas ela não é apenas um momento. A oração é um lugar onde você se encontra com o poder de Deus e com a intimidade com o Espírito Santo. E foi assim que a igreja primitiva viveu. Eles oravam com fome, movidos pelo Espírito. E agora, eu quero te desafiar a renovar-se como a águia. A renovar a sua vida de oração. Como aquele dia, quando a gente lê a Apocalipse, você vê Jesus trazendo a igreja para perto de novo. E nos lembrando que nós precisamos tanto disso. Nós dependemos disso, irmãos. Nós dependemos disso. E não há nada melhor do que quando o nosso entendimento compreende, e isso passa não apenas de ser um conhecimento, mas um desenvolvimento e uma prática de querer a presença do Espírito Santo em nosso tempo de oração. Em confiar na liderança de Jesus por meio da oração. Em permitir com que a oração nos transforme, nos limpe, nos lave. Em ter comunhão com Jesus. Para que naquele dia a gente possa dizer, Senhor, quando vimos pessoas precisando e o ajudamos e achávamos que era o Senhor. Quando fizemos isso, as pessoas estavam meio desconfiadas, impressionadas, dizendo, mas Senhor, quando a gente fez aquilo? E Jesus disse, quando você fez a um deles, você fez a mim. Porque quando as nossas atitudes e as nossas ações vão sendo transformadas sem a gente perceber. A gente começa a se parecer com Jesus, não porque a gente está chumanaiado.
a gente começa a se parecer com Jesus. Quando antes a gente tinha um espírito raivoso e agora a gente consegue se controlar. Quanto antes você não tinha filtro, falava o que pensava, mas agora você entende, opa, o Espírito Santo está aqui. Quando antes você talvez não conseguia melhorar suas expressões de amor e agora você consegue derramar um pouquinho mais de amor. E agora, antes você orava e era chato, muito chato. Mas agora tem dias que são chatos. Mas a maioria deles são carregados da presença do Espírito Santo. Isso é se parecer com Jesus. Isso é crescer na nossa fé. Isso é ser enraizado e fundamentado nas coisas que realmente importam na nossa vida. Se você pertence a Jesus, se você se considera um cristão, você precisa do poder do Espírito Santo, de um relacionamento pelo meio da oração e da palavra do Senhor. Se você deseja renovar seu coração, quero chamar o time de adoração. Se você deseja renovar seu coração, se você deseja renovar sua vida de oração, quero convidar você a se colocar em pé. A palavra do Senhor diz, eles se dedicavam às orações. E quando nós fazemos o mesmo, o céu, ele se move. O Espírito Santo age. Então, muitas vezes, o impossível acontece. Nós queremos mais da presença do Espírito Santo. Nós queremos ter mais consciência da presença do Espírito Santo. Você pode abrir suas mãos a Ele agora mesmo? Você pode orar. Você pode orar com poder por meio do Espírito Santo. Que muitas vezes a oração de poder não é uma oração feita em alto e bom som. A oração com poder não é a eloquência das palavras que usamos. A oração com poder é feita com um coração que deseja encontrar a Deus. Jesus, nós queremos nos render a Ti. Nós estamos aqui diante da Tua presença. Pai, estamos aqui porque queremos ser fundamentados na Tua palavra, fundamentados, Senhor, no alicerce que nos sustenta, que nos levará a correr a corrida que nos foi proposta. Pai, obrigada pelo Espírito Santo, obrigada, Jesus, pela voz do Espírito Santo que nos convence de que nós somos Teus, de que nós precisamos de Ti. Talvez alguns desse lugar estão se sentindo tão fracos, tão solitários, tão distantes, mas eu oro, Espírito Santo, que eles ouçam a Tua voz por meio da palavra liberada nessa manhã, que eles ouçam a Tua voz, Senhor, e eles sejam renovados na sua mente, sejam renovados na sua fé, sejam renovados no entendimento de que o Espírito Santo trabalha por aqueles que confiam no Senhor, por aqueles que esperam no Senhor. Como a igreja primitiva, nós oramos para que essa casa, para que essa igreja seja fundamentada no poder da oração, que é alimentada pelo poder do Espírito Santo. Uma oração que não é vazia, uma oração que não é fraca, porque tem o poder do Espírito Santo que flui de nós, porque o fazemos de coração, porque o fazemos quando estamos juntos nos nossos grupos de crescimento, porque o fazemos quando estamos aqui como congregação, como corpo de Cristo, mas porque o fazemos quando estamos na nossa casa, sozinhos, no nosso lugar secreto, crendo que o Senhor nos vê, crendo que o Senhor nos ouve, crendo que o Senhor trabalha por nós. Senhor, eu oro por um relacionamento que se desenvolva ainda mais. Alguns aqui já estão, Senhor, caminhando nesse lugar, outros ainda estão começando na sua vida de fé, na sua vida com o Senhor. Mas todos nós, independente se já somos, Senhor, pertencentes a esse reino há 30 anos,
ou se chegamos aqui pela primeira vez, todos nós precisamos de Ti. Tu és a fonte, Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte que nos alimenta, Tu és a fonte, Senhor, que nos guia e nos renova nessa manhã, numa vida de oração, fervorosa. Leva-nos, Espírito Santo. Eu quero conhecer Teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer Teu coração. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer Teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer Teu coração. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor sempre está perto daqueles que desejam Te conhecer. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos sustenta na nossa fraqueza, na nossa meninice. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada porque essa igreja, ela está sendo enraizada, fundamentada naquilo que vai nos fazer caminhar em vitória, em poder, sem ofensa, com a Tua presença. Eu Te agradeço porque tem tantos corações famintos nesse lugar, e porque o Senhor tem vindo ao nosso encontro, matado a nossa fome e nos colocado nesse lugar, onde tem nos convencido de que tudo que nós precisamos é revelado por meio da Tua palavra. A Jesus a nossa entrega, a Jesus a nossa consagração, a Jesus o que temos e o que somos, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Se você está aqui pela primeira vez, por favor, não saia sem pegar um presente nosso logo ali na entrada. E se você também quer participar conosco da Árvore dos Sonhos, por favor, não esqueça de passar ali e pegar sua cartinha. Um bom domingo, Deus abençoe.